Boa noite, estamos aqui pela FBTF, graças a Deus por isso, para mais um dia de resenha esportiva aqui, mais um bate-papo com você, internauta, os amigos que hoje nós vamos bater um papo. Zagallo, acabei de convidar aí, meu amigo, aceita aí, me deu o prazer da sua companhia. Grande Paulo! E aí, meu amigo? Que legal, cara. Tudo bem? Tudo bem? Tudo em paz? Bem, graças a Deus. Que bênção, cara. Legal falar com você, viu? Tá tudo bem em casa? Tudo bem. A Tudo esposa? tranquilo. Quê? A esposa, tudo bem com a esposa, os Tudo filhos? bem, tudo em paz, graças a Deus. Mandar um abraço aí já pro Márcio. Agradeço aí o convite. Que isso, cara. A honra é nossa. Márcio Ribeiro já entrou aí. O Márcio já entrou aí, o Chique Lima também. Daqui a pouco o pessoal vai. O Chiquinho Ana Vladimir. é treinador lá em Santa Catarina, foi meu atleta, É? treinador jovem com muito potencial. Legal, legal. Muito bom ouvir isso. Cara, você sabe que a gente está preparando essas lives e, se Deus quiser, eu estou preparando já todas elas que a gente faz, a gente baixa e a gente está preparando o canal do YouTube. Existem aplicativos que você consegue fazer a transmissão pelo Instagram e também pelo YouTube. Mas eu gosto de baixar essas lives aqui e dar uma editada nela, né? Para dar uma melhorada na cara dela, para a gente conseguir fazer um canal legal no YouTube com todos os colegas. Então, eu te conheço, não te conheço igual a sua esposa, mas conheço parte da sua história. Vou te fazer algumas perguntas que eu tenho certeza. Olha o Tuca aí também, o Silva Milton. Boa noite para esses colegas, esses amigos. Obrigado pelo carinho da audiência, o Everton Saraiva. Paulo, é o seguinte. Vamos lá, É uma pergunta que eu preciso te fazer. O nosso presidente entrando aí. Olha o Zé Mário aí, ó. Tem que falar com ele. Grande Zé Mário. Gente boa também, na melhor qualidade. Carioca, puxa vida. E tem um homem de poucas palavras, mas incisivo, né? O Zé É verdade, é verdade. Não fica conversando muito, não. Legal, Chico. Um abraço aí, viu? Tá te mandando um abraço aí, Paulo. Valeu, legal. Um abração. Prazer meu estar com eles aí, nesse convívio aí agora. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou te afirmar uma coisa. Trabalhei com seu pai no Bangu. Ele já era o Zagallo. E várias dúvidas, mistérios na minha cabeça assim foram sendo desmistificados na medida que eu via ele falando, eu via ele ensinando e eu via que aquele homem, ele era gente de carne e osso. E o Júlio Sérgio também, goleiro, um abraço pro Júlio. Fica aí que a resenha vai ser boa, hein? Eu vou apertar o Paulo aqui, já vou começar com uma pergunta complicada para ele. E aí eu entendi o seguinte, Paulo, que o seu pai... Quer dizer que hoje eu que vou ter que te engolir? É, isso aí. Bem por aí, cara. Cara, o seu pai, ele não acertou só dentro do campo. Ele não foi só um homem que fez o que fez pelo futebol e nós temos uma dívida impagável como brasileiro, como torcedor, com ele. Eu conheço algumas pessoas que os pais, uma em especial, inclusive, que o pai é um fenômeno, seu pai é um monstro consagrado aí no que faz. E os filhos sofrem, porque o peso do que o pai ofusca o brilho do filho. Se o filho tenta seguir na mesma carreira, pode até ser que o filho consiga ser maior que o pai, mas no começo, ou nessa transição, a cobrança é muito grande. E isso pode gerar no filho um comportamento de repulsa, não do pai, mas em relação às pessoas quando se chegam, né? Pô, mas o seu pai, então, eu imagino que você deva ter convivido e convive com isso até hoje, né? Porque você é
na expressão mais popular que a gente pode usar aqui, você é o filho do homem. Você, Paulo, é o filho do homem. Mas eu nunca vi você. Todas as vezes que eu conversei com você sobre o seu pai, eu nunca vi você desviar uma vez da conversa, eu nunca vi você se esquivar, eu nunca senti nenhum traço de ciúme. Tudo que eu percebi em você, Paulo, foi gratidão, tudo que eu percebi em você foi carinho, tudo que eu percebi de você foi admiração em relação ao seu pai. Eu gostaria de começar essa live dizendo que eu tenho muita alegria de ter a tua amizade, por você ser assim, de você ser uma pessoa com com essa aura, né, com essa atmosfera, e isso contagia. Eu sempre me senti contagiado com isso, porque eu sinto muito orgulho de falar do teu pai, como disse, por tudo que ele fez, mas você conhece ele mais do que ninguém. E tudo que você me passou até hoje em relação ao seu pai, todas as vezes que eu te apertei, fazendo perguntas sobre ele, como é que ele está, e o passado, quando você conta, seus olhos brilham. Então eu quero dizer que o teu pai acertou dentro do campo e acertou quando te fez também. Não sei quantos irmãos você tem, não sei como eles são, o meu papo aqui é contigo. Eu quero dizer que você eu conheço, eu sei como você reage a tudo isso. Então, parabéns pelo pai que você tem. Ele criou você muito bem, você é uma pessoa honrada e eu tenho muita alegria de ter o carinho da sua amizade. Eu quero que você saiba disso, viu? Não, Palmeiras, primeiramente eu que agradeço as tuas palavras, né? Nós tivemos uma aproximação maior, foi naquele evento que teve lá em São Paulo, né? Que eu fui lá, né? E ali nós tivemos um contato maior. E naquela ocasião, você teve o contato direto do meu pai no trabalho, né? Foi você, como você citou, para mim em off, né? E não dizendo que você era goleiro dos juniores do Bangu. E meu pai foi passar 6 meses no Bangu, porque meu pai tinha fechado um contrato com a seleção dos Emirados Árabes. O meu pai e o professor Edmildo Chirol, falecido, grande Edmildo Chirol. Então, meu pai já tinha acertado o contrato, né? E aí o doutor Castor de Andrade foi na casa do meu pai e pediu: pô, você não quer dirigir o Bangu esses 6 meses? Aí meu pai acabou acertando e foi. E foi ali que você teve aquele contato profissional com meu pai. Eu E só eu, tenho que ter orgulho do pai que eu tenho, né? Ele foi uma pessoa iluminada na vida dele, né? Deus abençoou a vida dele, claro, aliado à competência dele, né? Porque ele veio de baixo, ele não veio de família rica nem nada, entendeu? Claro, ele veio de uma família que deu estudo a ele. Ele estudou no Colégio Externato São José, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, né? Um colégio muito forte, um colégio que exigia muito dos alunos. E ele conseguiu trilhar na vida dele, não só como jogador, mas como treinador também, com sucesso. Entendeu? e como é que foi essa sua infância, tendo o pai como referência, viajando para tudo quanto é lugar do mundo, indo viajar para vários países, participando de várias Copas do Mundo? Como é que foi a sua infância? Porque além da cobrança que ele sofreu, como você conseguiu, vamos dizer assim, criar essa simbiose com seu pai? Porque eu acho que dos seus irmãos, você tem mais um, mais dois. Quantos Não, irmãos você tem? são 4 filhos, dois homens e 2 mulheres. Só você que foi pro lado do futebol, do esporte. Não, o meu irmão já foi, hoje não é mais, já foi agente de jogador, agente FIFA, né? Tá. Mas hoje ele não é mais. Mas, como você está falando, eu fui mais próximo do meu pai. A minha infância, né, quem foi maior prejudicada nisso tudo foi a minha falecida mãe, né, que meu pai viajava muito e ela teve que acabar criando praticamente os 4 filhos sozinho. Meu pai não parava, viajava. E eu sempre tive uma aproximação maior com meu pai, porque eu, desde os meus 8, 9 anos de idade, eu ia aos treinos do Botafogo, lá em General Severiano, né? Eu sempre gostei de futebol, apesar que no início da minha vida eu queria ser piloto de Fórmula 1, eu cheguei a correr de kart e tudo, né? Mas eu sempre acompanhei, então eu estava no primário ainda, e quando ele ia para o treino do Botafogo, quando o treino não era no horário que eu estava na escola, eu ia junto com ele para o treino. E aí sempre
e assistia, ia lá, ficava lá no vestiário, ele ia para o campo, eu ficava sentadinho ali na arquibancada, né, no General Severiano, vendo ele dar os treinos, né? E jamais imaginar que alguns anos depois, né, eu fui me envolver com futebol e querer ser treinador. Porque antes de eu ser treinador, eu trabalhei em outras coisas. Eu ia chegar nesse ponto aí. Você não foi jogador de futebol. Você teve uma, você construiu uma carreira fora do campo. Quer dizer, teu pai, porque eu fico imaginando o ambiente na sua casa. O ambiente na sua casa é futebol. Deve ter sido a vida toda, e deve ser até hoje. Vocês devem almoçar futebol, jantar futebol, tomar café futebol, porque não tem como. Ter o Zagallo como pai, o futebol, você pode trancar a porta e ele entra pela janela, você tranca a janela e passa para da porta, você fecha tudo e ele vem do ralo. O futebol deve ter invadido a vida de vocês de tal maneira, e isso deve ter desencadeado também em você, por conta das experiências que teu pai teve, e você, porque ninguém mais próximo do treinador do que a família dele. O treinador, quando perde um jogo, quando ganha, ele vai para casa. Pelo menos a maioria, né? Quando a família está próxima, ou acaba o jogo, liga, não tem ninguém mais próximo do treinador do que a esposa, do que os filhos, que convive com a reação, o dia a dia. Essas experiências que você teve, Paulo, durante esse período que você trabalhou em outras áreas, nem isso vamos dizer assim, te intimidou? Porque eu fico imaginando assim, teu pai é um vencedor. Eu digo foi porque a carreira dele de treinador ele encerrou, né? Ele hoje não é mais treinador. Ele ganhou tudo que ele podia ganhar, ele ganhou, e essa referência no mundo. Mas a cobrança deve ter sido muito alta também. Foi, eu me lembro na época que eu acompanhava os treinamentos dele lá no Botafogo, né? Que eu ia aos treinos, como eu acabei de falar agora há pouco, eu tinha meus 8, 9 anos. E ele teve a felicidade, né, de que no início da carreira dele, como treinador profissional, porque ele começou no juvenil do Botafogo como treinador, porque naquela ocasião não tinha juniores, né? Então era o profissional, aspirante e juvenil. Okay. E ele iniciou a carreira dele de treinador profissional no Botafogo. E ele teve a felicidade de, no início da carreira dele, ele ganhou títulos direto, né? 67, 68, Carioca, os dois turnos, né? A Taça Rio, Carioca, tudo, né? E ainda ganhou a Taça Brasil na época, que era considerado o campeonato brasileiro da época, que hoje o Botafogo já reivindicou, acho que a CBF já aceitou, e o próprio Cruzeiro, para contar como se fosse um campeonato brasileiro da época, entendeu? Mas teve ocasiões também que eu presenciei meu pai ser hostilizado, entendeu? Ele ser xingado, a família ser xingada. E não é fácil, não. E olha que ele conseguiu ser uma pessoa vitoriosa na vida dele. Mas eu convivi com isso, mas soube administrar isso, né? E resolvi entrar para treinador, né? O Palmeiras. Fui fazer o meu primeiro curso que eu fiz, foi na Escola de Educação Física, né? Aqui no Rio de Janeiro, na URCA. E depois eu fiz outro curso. Aí, como eu não fiz faculdade de Educação Física, eu já tinha feito área, me formei em outra coisa, porque eu cheguei a ter comércio, né? Eu tive uma agência de carro 10 anos, entendeu? Então, eu me envolvi mais na área administrativa, né? Mas eu depois fiz, juntamente com nosso amigo aí, Alfredo Sampaio, né? Que faz parte da diretoria da FBTF, na live dele eu vi ele citando, que ele não completou a faculdade dele de Educação Física. Mas ele fez um curso específico na faculdade, Universidade da Cidade. E, por acaso, nós estávamos na mesma turma. E eu também fiz esse curso, entendeu? E ali eu fui me capacitando, fui a quase todos, aqueles FUTCOM, aquelas palestras que o Parreira fez aqui no Rio de Janeiro, né? Trazia sempre palestrantes de fora do Brasil, e eu acompanhei quase todas elas. No início, meu pai iniciou com ele o FUTCOM, mas depois meu pai se afastou e o Parreira deu continuidade, né? Parabenizo até o Parreira pela essa iniciativa dele, porque ninguém nunca teve uma visão que ele teve de fazer esse fórum, né? E ali foi muito bom. Foi muito bom que a gente
quem está envolvido no futebol ouviu muitos palestrantes que vieram a somar na vida de profissional nossa, né? Quem está envolvido no futebol. Essas experiências que você teve fora do futebol, eu sempre digo assim, nós somos o resultado de tudo que a gente aprende, de todas as experiências que a gente vive. Né? Se a gente está respirando, está vivendo, você é resultado disso. Tem que servir. As coisas precisam servir de aprendizado, de ensinamento, para a gente poder tocar a vida de maneira mais inteligente, com mais sabedoria. Esses ensinamentos que você recebeu no convívio direto com seu pai, a pergunta que eu te fiz, isso não te intimidou? Porque, veja bem, o seu pai, ele sempre foi uma referência muito alta, muito distante do ser humano comum, né? Do ser humano comum, ele é muito distante. E isso pode causar uma certa intimidação. E também, eu acho que você deve ter tido, durante esse processo, é uma pergunta que eu estou fazendo, toda essa pressão de, puxa, meu pai é um cara, porque assim, eu costumo dizer, eu não estou falando do Paulo, eu falo isso de uma maneira geral, prestígio não se transfere. Quem tem prestígio tem. Quem não tem, não tem. Você tem que conquistar seu espaço para você ter o prestígio. Isso é uma coisa que a pessoa precisa construir na carreira dela. É individual de cada um. É isso aí. Então, assim, mas você, o fato do teu pai estar do teu lado, você vê tudo que ele passou, e você querer construir uma carreira durante esse período em que você esteve fora, que também somou muito para você ser quem você é hoje e chegar a tomar essa decisão depois de um tempo. Vou para o futebol, vou seguir essa linha. Em que momento você fora do futebol, você olhando seu pai lá em cima e você olhando as coisas que você estava fazendo, você falou assim, cara, eu vou para o futebol, que é o que eu quero fazer. O que aconteceu na tua vida que deu o clique mágico e você voltou para a bola? Voltou assim, porque você nunca saiu, mas diretamente dentro das quatro linhas. Bom, o que me deu o clique verdadeiramente, né, foi quando eu tinha comerciante, a minha agência de carro, né, e quando o Carlos Augusto Montenegro, que foi presidente do Botafogo, ele assumiu o Botafogo, ele era o presidente na gestão aqueles 3 anos, né? 93, 94 e 95, quando o Botafogo foi campeão brasileiro. E eu já era sócio do Botafogo, já fazia parte do conselho do Botafogo. E eu fui fazer parte da diretoria do Botafogo nessa gestão do Montenegro, né? E ali eu comecei a conviver quase que diariamente com o ambiente mais profissional do futebol, né? Era o nosso falecido Antônio Clemente, né, que era o supervisor da época. Foi meu treinador. Então, por exemplo, quando o Botafogo trouxe, por intermédio até quem contactou o Paulo Autuori foi o Antônio Rodrigues, vice-presidente de futebol na época. A diretoria do Botafogo foi muito criticada quando trouxeram o Paulo Autuori para o Botafogo. Uma parte da imprensa, eu me lembro perfeitamente disso, que uma parte da imprensa caiu em cima da diretoria do Botafogo, porque o Paulo Autuori não era muito conhecido aqui no Brasil. O Paulo Autuori estava desenvolvendo um trabalho em Portugal, né? E aí, Paulo veio, um trabalho maravilhoso, uma pessoa com a didática, um falar com jogadores, maravilhoso. O nível do Paulo é acima da média também. Eu presenciei isso, né? Porque eu vejo ele hoje. Eu presenciei isso. Eu acompanhava os treinos, vi os treinos. E quando nós fomos disputar a final com o Santos, eu estava lá na diretoria do Botafogo, estávamos lá no Morumbi, né? Se não falha a memória, que foi a final. Então, ali, nesse momento que eu fui fazer parte do Botafogo, me deu um clique de me reacender aquela vontade de me envolver com o futebol. E foi ali, logo no ano seguinte, que eu comecei a fazer, tive a oportunidade de fazer o curso na Escola de Educação Física e ali eu dei prosseguimento à minha vida como de treinador. Você tem esse curso aí, né, de treinador, aí você também fez pela CBF outros cursos. Hoje você tem até a maior certificação, que é a PRO, correto? É a PRO. Eu fiz em 2016. Eu primeiro fiz a licença A
e terminei a Pro agora em dezembro de 2019. De tudo que você viu lá atrás, quando você fez lá pela universidade, o curso técnico, e tudo que você viu, é até uma covardia de perguntar isso, porque é o seguinte, eu fico imaginando eu numa sala de aula, com Parreira, estou dando exemplos, né, de colegas renomados, Mano Menezes, Dunga, você pega o Wagner Mancini, o topo, né? Os colegas estão no topo, na prateleira de cima do futebol nacional, falando das suas experiências, falando dos Cuca, seus... Thiago Nunes, Roger Machado, estava todo mundo nessa nossa turma, tanto que o organizador, né, dessa nossa licença Pro, né, ele falou que não vai ter uma outra turma com tão nível de treinadores de ponta numa mesma turma, né? Porque até o Tite estava fazendo esse curso junto com a gente, né? Então, o Renato estava também, não? Renato Gaúcho? O Renato estava agora no segundo Depois, né? segundo ciclo, né? Porque no primeiro foi aquele que saiu, foi público e notório, que ele não disse que não ia perder as férias dele, mas no segundo, no segundo módulo, né? Porque a licença Pro foi em dois módulos. O primeiro foi em 2018 e o segundo em 2019, né? Mas deixa eu só concluir, para você formar seu raciocínio. Essas turmas, esses 2 anos que você fez o curso na CBF, o curso que você fez lá atrás, tirando essas experiências, né, dos colegas, porque eles são diferenciados e isso tem um peso na balança, o que você viu? O que o futebol mudou para você de conceito, se é que mudou? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que era o futebol há 20, 30 anos atrás e o que é o futebol hoje? Houve toda essa mudança ou tem muito blá blá blá, muita nomenclatura, muito termo novo e o futebol continua a mesma coisa, só mudou a força e o espaço que diminuiu dentro do campo? Como é que você vê futebol hoje? Não, Palmeiras, mudou assim algumas coisas, claro, a evolução da parte física, né? Obrigou obrigatoriamente, o jogo ficou mais veloz, mais rápido, mais dinâmico, né? Nas décadas anteriores, você vê que mesmo com os jogadores com a boa qualificação, jogadores de alto índice técnico, né? Mas era mais lento. Mas hoje em dia, não, o futebol está mais dinâmico, tem variações táticas que você pode fazer na sua equipe, entendeu? Eu não gosto muito de me apegar a números, entendeu? Porque 4-3-2-1, 4-3-3, 4-5-1, entendeu? Não, isso vai depender do material humano que você tem na mão. Então, você vai para dentro de campo, você vai treinar, você vai observar. Claro, quando você assume uma equipe, no início, você vai fazer uma pré-temporada com uma equipe, você vai observar na pré-temporada o seu elenco que você tem para trabalhar, para desenvolver seu trabalho, e ali você vai observar qual é a característica dos atletas. Aí ali você vai determinar, mas bom, com essa característica eu vou treinar minha equipe dessa maneira, né? Porque eu acho que o treinador ele não pode chegar, não, eu só jogo no 4-3-3, eu só jogo no 4-5-1, eu só jogo no 4-1-4-1. Não. Eu acho que o treinador vai ter que montar o seu sistema de jogo em cima do material humano que você tem na mão. Porque não adianta você querer que a sua equipe desenvolva uma maneira de jogar que você vê que não tem condição de realizar. Entendeu? Agora, essas nomenclaturas que o pessoal está usando hoje aí, né? Antigamente era pressão, marcada, zona, meia pressão, não sei o quê. Hoje já usando uma opção de termo, né? Linha avançada, transição ofensiva. Mas como o próprio Vanderlei Luxemburgo falou recentemente aí, não mudou nada, só mudaram os nomes. Mas claro que tem algumas variações de movimentação nas equipes. Isso aí tem. Parte tática, eu vejo algumas variações. Aí eu vou te perguntar algo, eu vou fazer um comentário e você fica à vontade para comentar em cima aí. Eu vou comentar e você faça a réplica. Se tem uma coisa que eu vi diferente no Flamengo, que virou moda, né? Todo mundo falar do Flamengo, o Flamengo tem uma seleção. Foi o seguinte, eu nunca tinha visto
no futebol recente no Brasil. E o Oswaldo Oliveira vai confirmar isso, o Dorival Júnior vai confirmar isso. Teve uma galera aí, o próprio Luxemburgo, com todo o nome que tem, já sofreu também em relação a isso. Eu nunca vi um treinador botar a banca, chegar junto, do jeito que o Jorge Jesus chegou no Flamengo. E eu acho que eu comecei a ver o Flamengo, o trabalho dele diferente num jogo em que o Jorge Jesus deu uma chegada no Rafinha, no lateral, porque o Rafinha é queixo duro, né? É um jogador que ele fala, ele discute com todo mundo, ele é aquele colega chato dentro de campo. Ele é chato se você é amigo dele e ele é chato se você joga contra ele. Ele é chato de qualquer jeito, ele é chato com os dois lados. Ele fala o jogo todo, ele fica em cima do árbitro o tempo todo, é aquele cara que... Só que se você puder escolher ele estar do seu lado e contra você, eu quero ele do meu lado. Porque ele é o tipo do cara chato que ele quer ganhar jogo. Ah. Mas é o jeitão dele. É um jogador irreverente. É. Aí passa do ponto. Esses caras aí correm o risco de passar do ponto. E ele, Jorge Jesus falou um negócio com ele, ele falou outro negócio na beira do campo, a TV pegando tudo. Daqui a pouco o Jorge Jesus chegou junto, mas assim, esculachou, falou o que queria, o que não queria, ele ficou quieto. E a gente viu aí há pouco tempo muitos treinadores tendo a sua liderança, né, a sua autoridade, aquilo que ele deveria ter na beira do campo, ferida, atingida, magoada, por conta da insubordinação, do atrevimento, da ousadia de alguns jogadores, falta de respeito, falta de educação, falta de ética, né, de jogadores que botaram banca e o treinador falou, e alguns desses treinadores que foram punidos. Eles, com a razão, fizeram a substituição, não é a primeira vez que a gente vê isso. Infelizmente. No Flamengo, infelizmente, no Flamengo a gente viu o contrário. Então, agora eu gostaria que você me dissesse o seguinte. Para mim, Palmieri, um dos segredos do sucesso do Jesus no Flamengo é que a diretoria, ele tem um time excepcional, um time de craques, e ele tem autonomia para botar, tirar, fazer o que ele quer, e jogador que falar com ele, empinar o nariz com ele, está fora. A última agora aí, você deve ter visto aí, deve ter lido, foi que o BAP, que é um dos vice-presidentes do Flamengo, falou de uma substituição que o Jorge Jesus fez na final do Mundial, e que ele achava, BAP, que a substituição foi errada. E aí o Jorge Jesus já deu uma rebatida, já deu um burburinho na mídia. Você acredita que, assim como eu, que um dos fatores do sucesso dele no Flamengo é a autonomia que ele ainda tem para fazer o que ele precisa fazer dentro de campo, e jogador tem que fazer o que tem que ser feito, ele quer jogar a bola e ficar na dele? A participação do jogador de futebol tem um limite. O limite é o treinador. E isso precisa ser respeitado? Ô, Palmeiras, eu não vou falar só de Flamengo, não. Eu vou falar de até time de menor expressão, de menor investimento. Eu acho que se o treinador não se impor, porque se o elenco sentir que tem pitaco da diretoria ou tem pitaco de empresário para escalar A, B ou C jogador, ele perde completamente o comando. Então, eu acho que o treinador, independente se ele está no Flamengo, se ele está no Vasco, se ele está no São Paulo, não importa. Ele pode estar no Madureira, ele pode estar em Itu, ele pode estar onde ele estiver, Botafogo de Ribeirão Preto, onde ele estiver. Se ele tem que ter pulso firme, porque se o elenco sentir que o comando não está no braço dele, aí ele acabou, ele perdeu o grupo. O treinador de futebol hoje ele não é só um treinador de parte tática, parte técnica. Hoje o treinador tem que saber ter uma boa gestão de grupo. O grupo tem que sentir que ele está na frente, ele está no comando. Claro que o treinador não ganha nada sozinho. Ele precisa de uma comissão que te dê respaldo, porque ninguém ganha nada sozinho na vida. Então, eu presenciei isso na vida do meu pai, né? Assisti preleções dele, tudo.
e vi que ele sempre perguntava, trocava ideia com a sua comissão técnica. Ele não era o dono da verdade. Claro que a vontade que tem que prevalecer, a palavra final tem que ser do técnico. Porque se não ganhar, a primeira cabeça que rola é do treinador. Então, eu vou citar aqui o Flamengo de 2001, que tinha o Denilson, o Edilson e o Pet. Meu amigo, o que tinha ali, a vaidade de ego ali, e eu presente sempre que eu ia, às vezes, eu, claro, já estava com uma idade mais elevada, trabalhava e tudo, já estava como treinador, né? Então, nem sempre eu poderia. Mas, às vezes, que eu fui a alguns treinos para observar trabalho e tudo, a gente via a vaidade de determinado jogador. Então, o treinador hoje tem que ter um jogo de cintura muito grande para saber seguir, levar o elenco na mão dele, entendeu? É meu ponto de vista. Sim, já que a gente tocou no assunto do Flamengo, qual é o segredo do Flamengo, na sua visão? O segredo do Flamengo é, primeiro, com a equipe acima da média. E segundo, é uma equipe que joga com uma dinâmica muito boa, uma transição ofensiva muito boa, velocidade, triangulações, entendeu? O Flamengo está sempre uma equipe bem compactada dentro de campo, né? Porque não adianta você ter uma transição ofensiva rápida e o restante da equipe não acompanhar. Como é que você vai ter posse de bola dentro do campo adversário se os teus zagueiros estão travados lá atrás, os teus chamados volantes, que para mim hoje, no meu ponto de vista, não é nem mais volante, porque volante era aqueles volantes que só roubava a bola e entregava para os meia. Eu acho que o futebol hoje, os chamados volantes se tornaram homens de meio de campo. Porque eu acho que o jogo tem que sair fluindo com qualidade já lá de trás. Então, se não tiver qualidade na saída de bola de trás, o jogo não vai fluir. Então, a equipe tem que estar compactada não só defensivamente, mas como tem que estar compactada ofensivamente. Movimentação no ataque, troca de posição, e isso o Flamengo faz demais. A gente vê, eu acho que o jogo do Flamengo tem sempre uma movimentação muito boa dos homens de frente, dos meias, o apoio dos laterais, entendeu? Porque hoje eu falo, o Flamengo joga de uma maneira... Você pode jogar... Eu gosto de jogar, nas minhas equipes, 4-4-2 ou no 4-3-3. Mas eu não gosto. Eu posso fazer a minha equipe cair num 3-5-2 com a posse de bola sem necessariamente eu ter 3 zagueiros. Porque se eu colocar realmente 3 zagueiros, ou eu vou perder um homem de meio de campo, ou eu vou perder um homem de frente. Então, você, com uma linha de 4, a sua equipe pode se transformar num 3-5-2 com a posse de bola. Ou você, dependendo da situação onde estiver a bola, você pode segurar o primeiro homem de meio de campo e largar os 2 alas os 2 laterais simultaneamente. Entendeu? Você faz uma linha de 3 atrás, compacta ali, e largou os 2 laterais simultaneamente e os homens de meio de campo, e ali você caiu no 3-5-2 com a posse de bola. E sem a posse de bola, você pode cair no 4-4-2 de novo, pode cair no 4-5-1, entendeu? Isso aí são variações. Mas essas variações, para acontecer, tem que ser realizadas no dia a dia, no treinamento. E eu creio que isso é feito no Flamengo, porque eu vejo que o Flamengo não tem só uma maneira de jogar. Dentro da mesma partida, o Flamengo tem muitas variantes de jogadas, de posse de bola, bola trabalhada. Eu vejo isso na equipe do Flamengo. Isso aí é a mão do treinador. Com certeza, com certeza. Com certeza. E olhando, é uma combinação, né? Não dá para você falar só do treinador, é uma combinação. O Abel tinha um time montado, foi campeão carioca, estava classificado para a Copa do Brasil, Libertadores, mas ele tinha um time, mas aquelas peças que chegaram no fim, né? Foram fundamentais. As peças que chegaram foram fundamentais. Então, quando o Abel saiu, as peças chegaram. O Abel já tinha pedido jogador, não chegou. Aí tiram o Abel, contrato do treinador, aí os jogadores que o Abel já tinha solicitado chegaram. Então, aí depois a culpa é do Abel. E aliás, o Abel sofreu uma perseguição implacável, desnecessária, ainda sofre ainda, né? De vez em quando alguém abre a boca para falar do Abel, e o Abel é um cara que faz o trabalho dele, vai embora, faz o trabalho.
a gente não vê ele incomodando. Ele nem réplica ele dá para esses caras. Então, o professor Micali aí, ó. Professor Micali, entrou aí na live. Gente boa, gente boa. Estamos sentindo a sua falta aqui na FBTF. Eu quero bater um papo com você, hein? Se você nos der a honra, a gente está preparando essas lives aqui para soltar todas as entrevistas no canal do YouTube também, no Facebook. Muito obrigado aí pelo carinho aí da sua presença. Não nos abandone. Contamos com você aí. Treinador campeão olímpico. É isso aí. Foi o que conquistou o que a gente estava precisando, né? Estava faltando, né? Rapaz, que coisa, né? Impressionante, né? Sim, Micali, abraço para você também, viu? Essa é a minha próxima pergunta para você, Paulo. Tantos treinadores bons, nós somos os melhores do mundo, não é porque eu estou dizendo, é porque os títulos estão aí. Seu pai participou quase que de todos. Nós somos e estamos os melhores do mundo, porque até que alguém... se eu não me engano, acho que a Itália, que tem 4 títulos, tem mais um time, mais uma seleção que tem que, o máximo que eles podem fazer é empatar com a gente. Eles precisam, ou a França, eu não sei, agora de cabeça eu não sei. Para empatar com a gente, eles têm que se esforçar muito. Também não estou dizendo aqui que nós sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. A gente precisa continuar trabalhando, avançando, aprendendo com os erros. Vou voltar àquela pergunta lá atrás que eu fiz para você. Do curso que você fez lá atrás, para esse último curso. Nesse ponto, nós evoluímos muito, né? Nesse entendimento. Bastante. Não estou aqui querendo fazer média com a CBF, não, mas os cursos da CBF são de alto nível. E o mais importante, né? As pessoas que se reúne lá para fazer. Então, o mais rico, além das palestras que a gente ouve, né, das aulas práticas e teóricas, são as resenhas que nós, treinadores, fazemos. Então, ali um vai conversando com o outro, mostrando a sua experiência, trocando ideias. Isso aí é fantástico, eu acho. É fantástico. Eu queria saber de você o seguinte, com todo esse passivo que você traz com você, né? A responsabilidade do nome que você carrega, isso é outra curiosidade que eu tenho. Como é que você lida com tudo isso e como é que o mercado recebe isso? Porque, veja bem, se você for pensar friamente, as pessoas podem analisar assim, ele é filho do Zagallo, ele arruma um time a hora que ele quer, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Outros podem pensar, ou você, no caso, né, pensar assim, bom, eu não posso me prevalecer disso, de eu ser o filho do Zagallo, eu tenho que conquistar o meu espaço com o meu esforço. Essa relação entre oportunidade e a indicação, como é que você convive com isso até hoje? Porque olhando para a sua carreira, né, eu estou de frente do seu currículo, cara, você já experimentou de tudo um pouco dentro do futebol, trabalhando na base, trabalhando em cima. Você já foi treinador do Guarani de Sobral, é isso mesmo? Eu fui treinador e o Chiquinho, que é o treinador, o Chiquinho, que estava aí, ele fazia parte, ele foi jogador na época que eu estava lá, e eu fui convidado e levei alguns jogadores do Rio, o Chiquinho foi um deles, que hoje o Chique Lima, né, que você falou no início da live, ele estava lá comigo também, e eu fui convidado, nós levamos alguns jogadores do Rio, de outros estados, e nós disputamos a primeira divisão do Campeonato Cearense. E eu estava no Guarani de Sobral e o Jair Pereira no Ferroviário. Fizemos uma partida contra o Jair Pereira na ocasião. Entendeu? Então, isso aí foi o Campeonato Cearense. Eu já disputei o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Lusiânia, que era entre o estado de Goiânia e Goiás. Também disputei. Eu já tive em Brusque, não dirigindo o Brusque, mas uma equipe, o brusquense, se me falha a memória, que era o antigo Carlos Rendon, substituiu o Carlos Rendon na época nessa competição. Foi uma divisão de acesso, mas infelizmente a pessoa que assumiu o clube lá só deu volta em todo mundo. Então a gente não conseguia desenvolver um trabalho que eu queria, entendeu? Então, claro que eu sei o peso do nome que eu carrego, mas antes de quando eu me fiz os cursos, né, eu
Meu pai me orientou, tanto que eu já tinha comentado até contigo, fora da live, que eu tive um convite para ir trabalhar no Tupi de Juiz de Fora, uma equipe profissional, iniciar minha carreira lá. E eu fui conversar com meu pai e ele achou que era melhor eu trabalhar, começar minha carreira nas categorias de base. Então, foi aí que eu comecei minha carreira nas categorias de base. Fui no Madureira, fui no América, fui no Botafogo, entendeu? E aí já tive no Goiás também. E aí, depois que eu fui dirigir, aí comecei a dirigir essas equipes profissionais, aí que eu disputei o Campeonato Brasileiro. Depois eu voltei ao Madureira, disputei o Campeonato Carioca de 2004, entendeu? Então, mas tudo isso, eu fui recebendo esses convites através dos trabalhos que eu fui realizando pelos clubes que eu passei. Nenhuma vez, eu até cheguei a pedir, mas meu pai nunca falou assim, não, você tem que alcançar seu espaço sozinho. Nunca meu pai ligou para ninguém para pedir, para dar uma força para o meu filho, dar uma oportunidade para o meu filho, não. Todos esses clubes aí que eu trabalhei foram todos por causa dos trabalhos que eu vim realizando e fui recebendo os convites e foi aparecendo. Estou um período aí sem trabalhar também, teve uns problemas familiares, né? Teve o falecimento da minha mãe, nós já atravessamos. Meu pai teve um problema muito emocional com a perda da minha mãe, que foram 60 anos casados. Eu também tive em Londres, como eu já tinha comentado já contigo também, off, eu fui ver alguns treinamentos, tive lá no Chelsea, dei umas rodadas aí, e acompanhei, mas eu não gosto, sabe? Não é meu isso. Ah, eu fui lá, vou postar. Ah, tive aqui, tive ali, lá, só para dizer que eu fui lá fora. Não. Eu observei algumas coisas que eu achei interessantes e outras eu acho que ainda é o Brasil, é o Brasil. Como você disse mesmo, nós somos 5 vezes campeões mundiais. Tá escrito, foi porque a gente conquistou. E o que você projeta para hoje, para o futuro? É isso. É trabalhar como treinador, buscou sua formação dentro da CBF para estar habilitado, capacitado, mais ainda, né? Para atuar no mercado. E tá dentro da minha pergunta anterior. Essa busca por esse espaço, ela é complicada, os espaços são reduzidos, mas eu sei que você é perseverante, né? Está no teu sangue, e eu imagino que você esteja buscando aí o seu espaço dentro do mercado. Mas o mercado é um mercado restrito, é difícil, não é isso? É muito difícil, sim. Não é fácil, não. A gente vê aí vários treinadores até com mais bagagem do que eu e tudo, com mais rodagem, e estão aí parado, ainda esperando algum convite, alguma coisa. Não é fácil. Ainda mais porque hoje em dia, o futebol hoje virou um negócio, né? Então, os empresários estão à frente de tudo aí, né? Então, o empresário indica e tudo. Não é que eu seja contra, não importa. O futebol hoje virou um negócio. Então, se você tem algum empresário que está vendo as coisas para você, ótimo, entendeu? Mas que não é fácil para a gente buscar o espaço para a gente trabalhar, não é fácil, não. Toda essa bagagem que você traz com você, com a experiência do teu pai, essas andanças suas, né? Porque é um contraste, né? Como eu disse, teu pai na prateleira de cima, uma carreira irretocável, você quebrando pedra aqui embaixo, lutando, olhando para cima, vendo as coisas acontecer. O que o futebol te ensinou até aqui, Paulo? Não, o futebol me ensinou que as dificuldades são grandes, né? Mas me ensinou a maneira. Eu observo muito, sabe, o Palmeiras. Eu gosto de ver muita maneira como as equipes jogam, entendeu? Eu não vejo, quando eu estou vendo um jogo na televisão, eu não fico vendo só um jogo. Eu gosto de ver, fazer anotações, ver como as equipes se postam dentro de campo, a maneira que a equipe joga, a maneira que as equipes estão jogando, entendeu? Então, é o que a minha visão aí dentro do futebol, né? Eu acho que os espaços para a gente conquistar um lugar ao sol não é fácil, né? Mas eu acho que
a gente tendo oportunidade, eu tendo oportunidade, eu quero buscar voltar a trabalhar no campo, né? Eu já fiz um curso de gestão esportiva também, mas o que eu quero hoje é voltar a trabalhar no campo. Então, eu estou aguardando algum convite, alguma coisa para poder voltar a trabalhar no campo, entendeu? Então, esse é o seu projeto pensando daqui para frente, né? Campo, Campo. 4 linhas, né? Quando eu te perguntei o futebol que ele te ensinou, né? Legal, entendi em relação ao campo. Mas e essa parte extra-campo, que faz parte também das 4 linhas, talvez seja até mais importante, porque se você não tiver o amadurecimento, a estrutura familiar, psicológica, para aguentar as porradas que se toma fora, ou porque se subiu demais, ou porque se caiu demais. Quais os ensinamentos que você aprendeu com seu pai, né? Que, como eu disse, está lá na prateleira de cima e você na prateleira de baixo, porque você ainda tem um caminho a percorrer. Como é que o teu coração e a tua mente trabalham, né? Olhando tudo isso, toda essa expectativa que o futebol te oferece daqui para frente, mas com toda essa bagagem daqui para trás. Como é que você, fora das 4 linhas, como é que você tem analisado tudo isso? O mercado competitivo, você acabou de terminar um curso que te capacita hoje para trabalhar dentro e fora do Brasil. A gente, por tudo que você fez, a gente sabe que você está preparado, mas o mercado é cruel. O que o futebol ensinou o Paulo homem? Não o Paulo treinador, mas o Paulo homem. Marido, pai de família. O que o futebol... Filho do Zagallo, o que você aprendeu até aqui, disso tudo, que você já pôde viver? O Palmeiras, o que eu aprendi é que a gente tem que ter humildade também na nossa vida, né? A gente tem que entender determinadas situações extracampo, né? Nós temos que entender o momento também das pessoas, o momento dos atletas, porque tem muitos atletas que vivem, às vezes, alguns momentos fora das 4 linhas e que traz para dentro das 4 linhas. Então, você tem que ter essa percepção, né? Você tem que saber administrar essas situações, né? Eu acho que o futebol ele traz muitos ensinamentos. A gente tem que saber lidar com as pessoas, a gente tem que saber... fugiu até aqui o tempo que eu queria colocar agora. Mas família, né? Eu acho que a família é muito importante na nossa vida, né? Eu acho que se você não tiver uma família estruturada, você não vai conseguir desenvolver a sua parte profissional, entendeu, Palmeiras? Então, eu vejo que muitas situações extracampo, eu vejo muitas coisas, às vezes, em relação à política, se misturando ao futebol, se misturando ao esporte, né? Isso tem acontecido, né? E muitas pessoas, às vezes, profissionais, são prejudicados por determinadas situações políticas, né? Então, não estou falando política de governo, não. Dentro do próprio futebol mesmo. Politicagem no modo geral, né? Politicagem no modo geral dentro do futebol, né? Então, eu acho que isso tudo, eu acho que precisa ter uma mudança nessa situação aí, né? É engraçado ouvir isso vindo de você, porque você poderia ter tido uma carreira construída sem a menor sombra de dúvida em cima disso. E mais uma vez, o teu pai e você, porque você poderia ter usado isso, mesmo contra a vontade do seu pai, você não usou. Você não usufruiu disso. Então, mais uma vez aqui, eu vim me render a essa grandeza sua, do seu pai, de não misturar as coisas, de não fazer um puxadinho, né? E trazer o filho junto. E ele te ensinou, como deve ser feito, porque a verdade não é aquela que a gente acredita, a verdade é aquela que é. Às vezes a gente quer acreditar numa coisa, mas você está olhando, eu sei que não é, eu estou puxando para cá porque eu quero que seja assim, mas não é desse jeito. Então, mais um motivo, Paulo, para a gente dar parabéns para você, para o seu pai, pela forma como ele te criou e o homem preparado que você está para o mercado. Mim, eu não vou dizer que, por exemplo,
o meu pai na minha vida profissional foi muito importante, porque quando eu tinha minhas dúvidas, eu chegava em casa e ia conversar com ele. Eu chegava, ia na casa dele, eu já tinha uma mesa de botão na casa dele. A minha mãe chegava e falava assim, meu Deus do céu, eu já estou com seu pai precisando todo agora mais um. Aí eu montava a mesa de botão, botava os botões lá na mesa e pedia informação, me explica isso, aquilo, entendeu? Então, nesse aspecto, ele foi muito importante para mim, porque eu pude tirar as minhas dúvidas, né? Claro que quem está no dia a dia no trabalho era eu, mas ele me esclarecia muitas coisas, apesar do que eu convivi e via antes de me tornar treinador, mas quando eu decidi ser treinador, ele na minha vida foi muito importante pelos esclarecimentos, pela experiência, várias dúvidas é ele que tirava de mim, entendeu? Então, eu só tenho que ter o orgulho, né, de ter tido ele no meu lado nos momentos que eu precisei. Eu sei que quem precisar falar com você, se quiser entrar em contato, contratar os teus serviços, tal, você tem é o paulozagalo.com.br, Zagalo com 2 L's, ali a pessoa consegue mandar um e-mail para você, não é um site que está em construção aí, mas ali a pessoa já consegue te achar, né? Consegue sim, é só ali vou receber as mensagens, vou receber os e-mails, quem quiser me contactar profissionalmente é só acessar esse site aí. E você está pronto para ir para a guerra, está na pista? Estou na pista para ir para a guerra, seja para qualquer lugar. Não só no Rio de Janeiro, mas como em qualquer outro estado também. Fora do Brasil, eu estou falando, eu não sou preso empresário nenhuma, mas eu tenho pessoas lá no mundo árabe que estão vendo coisas para mim, pedir para ver coisas para mim. Então, meu pai, graças a Deus, tem um nome lá, ele dirigiu a seleção da Arábia Saudita, dirigiu a seleção dos Emirados Árabes, que é a única vez que a seleção dos Emirados Árabes foi para uma Copa do Mundo. Foi meu pai que classificou, mas depois meu pai não acertou, não continuou, e o nosso amigo Parreira, que foi dirigir a equipe na Copa do Mundo, entendeu? Mas eu tenho pessoas vendo lá algumas coisas para mim também. Eu tenho certeza que você, diante de toda a soma, da feliz soma desses conhecimentos que você adquiriu dentro e fora das 4 linhas, com a pós-graduação e o doutorado do mestre Mário Jorge Lobo Zagalo, fez e faz com que você hoje esteja pronto realmente para um desafio maior na sua vida. Esses são os meus votos. Eu realmente torço muito, principalmente por você ser quem você é. Não o Paulo Filho Zagalo, mas o Paulo Zagalo que conseguiu absorver toda essa quantidade de informação e se tornar a pessoa que você é. Eu queria que você se despedisse aí do pessoal da live, manda um abraço para o pessoal que nos deu esse privilégio da companhia e vamos nos preparar aí para um outro bate-papo. Eu espero que breve e falando já, você dirigindo um clube, para a gente falar mais de bola um pouco, beleza? Não, eu que te agradeço aí a oportunidade, né, o Palmeiras, de ter participado, ter feito essa live, esse convite. E eu quero agradecer a participação de todos aí que entraram. Nesse nosso grupo aí da FBTF só tem nota 1000 de treinador, tudo de alto padrão. O verdade. Pereira, Parreira, Lazzaroni, Jair Pereira. É só fera. Só tem fera. E fora os treinadores novos que estão iniciando aí, né? Que eu creio que eles também vão ter um bom sucesso. O próprio Micali, que entrou aí também, entendeu? O próprio Jair Ventura, entendeu? Jardine. Então, eu não quero sei se citar o nome. O próprio Chiquinho aí, que não é tão conhecido aí, mas eu conheço. Ele faz belos trabalhos lá em Santa Catarina, já teve vários acessos lá. Então, eu que agradeço a participação de todos e a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês. Eu agradeço a sua companhia, quero que você deixe um beijo no seu pai, quando estiver com ele. Não só eu, você viu que muita gente entrou aí, falou muito bem do seu pai também, e ele está de parabéns por ser quem ele é, ter a história que ele construiu, e o filhão que ele educou com tanta competência, tanto amor, tanto carinho,
Muito obrigado pelo carinho da sua amizade, viu, Paulo? Você mora no meu coração. A recíproca é verdadeira, meu irmão. Muito Tamo obrigado. junto, tá? Você tem uma ótima noite aí. Manda um abraço para sua esposa. Obrigado, um abração. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu.